Fala galera, meu nome é Rodrigo. Renata, Thaís. Vamos falar sobre a obra Laços de Famílias de Clarice Lispector e vamos funilar um pouquinho para o conto Amor. Nós vamos também falar de alguns contos, que é A Menor Mulher do Mundo, Preciosidade, A Imitação da Rosa e Feliz Aniversário. Bom, pessoal, então antes de começar a falar sobre o conto e a obra dela, vamos falar um pouquinho sobre Clarice Lispector. Saber quem foi essa grande renomada na literatura e nos vestibulares. Até porque Clarice Lispector é bem focado nos vestibulares pelos enigmas que ela apresenta em suas obras. E Clarice Lispector quem foi? Nasceu em 1920 na Ucrânia, foi uma escritora e jornalista brasileira de origem judia e foi reconhecida como uma das importantes escritoras do século XX e morreu em 1977. Como disse, pessoal, ela é de uma geração 45, a famosa geração contemporânea. Essa época, ela focava muito na linguagem formal. Por quê? Porque vinha 45, também vinha o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então, está esse processo bem marcante na sociedade. Então, a literatura sofreu uma grande crise. Então, os escritores pós-45, a Segunda Guerra Mundial, eles precisavam trazer uma verdade ou algo que tocasse a humanidade. Clarice Lispector vai pegar esses conteúdos que aconteceu no mundo e vai trazer nas suas obras. Então, o conto Laços de Família introduz bastante os fatos psicológicos. É o fato que Clarice Lispector trabalha bastante, é o fato psicológico. E o Laço de Família, que foi feito em 1960, é uma das obras cujo Clarice Lispector vai transbordar esse sentimento, uma vontade de querer acordar o povo, acordar a sociedade e querer injetar um problema, um enigma psicológico, onde esses contos vão estar repletos de epifania. Ao analisar o conto, o Amor, a gente percebe que o conto vai falar sobre Ana. Quem é Ana? Ana é uma mulher esforçada, dona de casa, trabalhadora, cujo tem uma relação perfeita com o seu marido e os seus 2 filhos pequenos. Então é uma família meio que perfeita, com condição financeira simples. E o que diz isso, que afirma isso, é as citações no conto onde diz que o fogão dela tem uns estouros, uns barulhos estranhos. O apartamento pequeno, quente, que estão terminando de pagar ainda, definem essa escala financeira da família de Ana. Ana é essa menina que tem essa rotina. Ela trabalha de casa e ainda ajuda o marido a ir ao trabalho, auxilia ele, faz o lanche para ir para a escola. E é essa rotina de Ana que faz ela ser quem ela é. O texto chega até a dizer que a casa cumpre o seu papel, que é o quê? Ficar suja para que Ana venha limpar a casa. Então, Ana que tem essa necessidade de fazer as coisas, de ser útil fazendo as coisas. E ela é muito esforçada mesmo, dentro de casa. O conto, Amor, ele quer pegar um dia dessa rotina de Ana e mostrar pra gente algo surpreendente que aconteceu. O conto de Clarice Lispector, Nos Laços de Família, está cheio de epifania. Seria óbvio, vai acontecer no conto o amor, uma parte bem interessante. Um certo dia o conto vai relatar que Ana vai receber a visita dos 2 irmãos, então ela precisa preparar o jantar. Ana também no conto vai dizer que faz as coisas de manhã, as obrigações dela de manhã, os filhos de tarde já estão na escola, limpa a casa. O conto vem falar que a tarde é a hora perigosa de Ana, porque os filhos já estão na escola, o marido já foi trabalhar, a casa está completamente limpa. Então a Ana está ao léu, à toa. O conto vem dizer que essa é a hora perigosa de Ana, porque a Ana, para ser quem ela precisa estar nessa atividade corriqueira, ela precisa estar nesse dia, né, nessa rotina. E quando ela começa a perceber aonde ela está, que a casa já está limpa, os filhos na escola, o marido no trabalho, não tem nada que fazer. Então nessa hora ela fica meio que procurando algo que dá uma utilidade a ela. Então Ana tem mesmo que essa necessidade de fazer as coisas. E quando ela recebe, né, a informação que os 2 irmãos iriam visitar ela decide fazer um almoço. E é aí que o conto começa a criar, né, a sua estrutura. Então Ana ela precisa fazer um jantar, né, para receber os 2 irmãos dela. E parece que ela mora meio que um subúrbio, onde ela tem que pegar um bonde para ir comprar esses ingredientes. E é onde a coisa começa. Ana, então, ela faz a lista dela de compras, né, o que precisa ser feito para, né, trazer. Então, Ana, nesse dia, que é onde começa o conto, Ana já está com a casa limpa, o conto vai começar a dizer que ela está no bonde, pensativa, e de repente, do nada, o bonde para em um certo ponto, onde Ana avista um cego mascando chiclete.
É aí que começa o clímax. Clarice Lispector, ela faz um enigma de epifania muito forte nessa parte, onde Ana avista um cego. Ela está com a sacolinha já de compras, que ela mesma fez de crochê, mas quando ela olha esse cego mascando chiclete, aquilo para ela vira um surto. Ela gritou dentro do bonde e fez um maior escândalo. As pessoas que estavam ali olhando para ela começavam a se questionar, né, naquele momento. Ana começa a ficar meio que doida, ela enlouquece vendo aquilo. Um cego num ponto mascando chiclete. Automaticamente vem o ponto de epifania dela. Então Ana, nesse exato momento, ela vai olhar para a situação onde ela está, ela até perde a noção do tempo. E se depara no ponto um cego mascando chiclete. Aquilo foi um absurdo para ela. Isso porque o cego não entrou no bonde. O bonde continuou, né? E o cego ficou lá no ponto onde ele estava. Mesmo assim, Ana fica naquele surto, nessa epifania. Chega até a perder o ponto de descida dela. O bonde continua andando. E ela vai parar no Jardim Botânico, onde ela vai descer. E aí onde começa o desenvolvimento dessa epifania. É interessante que Ana ela desce do bonde e fica perplexa por ter visto aquela cena. Ela vai sentar ali, vai começar a olhar a paisagem e vai começar a se questionar sobre tudo praticamente. É o momento dela, ela está, né, passando um monte de emoções que vai entrar dentro de Ana. Ana literalmente, ela teve um surto, é a tal epifania para a literatura. Então olha que interessante, Ana só por avistar um cego mascando chiclete, ela percebe o absurdo da vida. Ela vê que a rotina dela não é segura. Ela vê meio que uma insegurança dentro dela. Aquilo começa a transformar o sentimento de Ana, as emoções de Ana. Ela fica completamente perplexa, gente. É algo muito engraçado. Eu conto, né? Ana se descobrindo, vai para o Jardim Botânico, ela começa a olhar, reparar as coisas, sente uma insegurança terrível. Ana, ela fica completamente naquela epifania. Então ela decide voltar para casa. Parece que essa epifania dela basta, né, uma pausa ou diminui, né? Então tem várias interpretações, tem gente que fala que o ovo caiu quando caiu no bonde lá, era a publicação dela, tem gente que diz que ela é sair da Jardim Botânico, essa epifania, um desenvolvimento espiritual dela, tem gente que passa por um monte de interpretações. Porém, o que dá para se dizer é que realmente Ana tem um surto aí psicológico. Então Ana, né, como ela passou do ponto de descer nesse Jardim Botânico, ela vai entrar no bonde de novo, vai voltar para casa. E aí começa essa consequência da epifania. Ela entra dentro de casa e já não é mais uma rotina da vida dela, não. Ela vai entrar dentro de casa, onde os filhos já estão lá, o esposo já está lá, né? Então ela vai pegar o primeiro filho que aparece na frente dela, ela vai abraçar aquele filho de uma forma tão forte que o filho vai até estranhar. E quando o filho é abraçado por Ana, né, ele até se assusta, porque ela começou a apertar ali tão forte, e ele se assustou, até chegou a falar uns negócios pra ela. Então Ana já não tá mais vivendo o cotidiano, Ana já não tá mais vivendo a rotina. Ana tá dando valor para cada momento da vida dela. Entendeu? A gente já não consegue entender o porquê. A vista de um cego mascando chiclete deu essa epifania nela. Só que Ana começa a tirar a rotina, começa a tirar o corriqueiro, começa a tirar, né, essa coisa cotidiana e começa a dar valor para o simples detalhe. Ela está sentada lá no canto da casa e ela escuta o estouro do fogão, o café caindo, parece, e ela vai lá ver o que está acontecendo e o marido dela está lá. Quando ela vê o marido dela, né, na cozinha, ela vai e abraça ele, diz que não quer perder ele, começa a falar um monte de coisas estranhas para ele, e ele simplesmente, né, olha para ela e fala, deixa pelo menos que o café caia, ou deixa pelo menos que o fogão estoure. É uma coisa simples, sabe? Que ela tá tentando proteger tanto ele de uma coisa tão simples que aconteceu, e ele, como pude observar e como já ouvi bastante pessoas que leram esse conto para fazer essa pesquisa aqui, dizendo que parece que o marido dela traz ela de volta para a realidade, sabe? Traz ela de volta para o momento antigo dela. Hoje ele vai falar assim, deixe que apenas caia. Isso, calma. Tipo, isso é normal, acontece. A vida é assim. E ele vai, pega a mão de Ana, leva ela para o quarto e ali parece que fim do conto, né? E aí meio que Ana volta para essa realidade da vida de novo. Então, para resumir, o que aconteceu? Ana teve esse momento perplexo, né? Ana vivia uma rotina, Ana estava diariamente no cotidiano,
ela vista esse cego e isso lhe causa uma epifania. Ela sai da realidade, começa a dar valor para o momento específico, os momentos, os detalhes mínimos da vida. E quando ela retorna para casa, ela começa a ter as consequências dessa epifania. Mas creio que o marido, segundo as interpretações que eu vi e segundo o próprio conto, parece que o marido traz ela à tona de volta, sabe? Traz ela à realidade de volta. Então, para resumir aqui, gente, eu acho que Clarice Lispector, ela quis meio que contextualizar o conto com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O pessoal estava meio que abismado, muitas mortes, aquela ideologia nazista imperando, né, na cabeça das pessoas. Então, Clarice Lispector, ela quis meio que mostrar a realidade. Estavam todo mundo vivendo ali a vida perfeita, vamos por assim, né, antes da Segunda Guerra Mundial, porém veio esse surto da Segunda Guerra Mundial, né, mexeu com o psicológico de muita gente, com os próprios soldados que enfrentaram o campo de guerra, né, e depois tivemos que superar aquilo como se fosse algo normal do cotidiano. Então, ou seja, ela quis pegar essa passagem que aconteceu a Segunda Guerra Mundial para trazer, né, um momento da literatura. Então é isso aí, pessoal. Isso aí é mais um conto de Clarice Lispector, O Amor. Bom, agora a gente vai fazer um resumo dos contos que é encontrado no livro Laços de Família, que são A Menor Mulher do Mundo, Preciosidade, Imitação da Rosa e Feliz Aniversário. Bom, eu vou começar com Feliz Aniversário, que esse conto trata-se de uma senhora de 84 anos que ia comemorar o seu aniversário. A sua filha, que morava com ela, reuniu a família inteira para fazer um jantar. E quando ela tá na cabeceira da mesa, ela olha para os filhos dela, todos aqueles netos gritando, os filhos conversando e brigando entre si. Ela nota, ela para e pensa que ela criou um bando de idiotas. Esse conto também tem o da Imitação da Rosa. Imitação da Rosa trata-se de uma mulher chamada Laura, que ela ganha um buquê de rosas. Pra ela acha que ela não merece aquele buquê de rosas porque ele é muito bonito. Aí ela resolve embrulhar e dar pra sua amiga Carlota. E só que no decorrer da história, quando ela vai dar esse buquê, ela muda de ideia, tem várias coisas acontecendo ao decorrer dela dar esse buquê pra ela. Ela acaba não entregando por causa que o seu marido chega e descobre alguma coisa sobre ela que não retrata no conto. Bom, A Menor Mulher do Mundo é um conto que gera muito preconceito, porque um francês, ele encontra uma região na África Equatorial onde tem pigmeus, e lá ele encontra uma mulher com a pele escura e grávida, que ela mede mais ou menos 45 centímetros. E nisso ele tira uma foto dela e publica no jornal. E várias pessoas da alta sociedade querem comprar aquela mulher ou outros pigmeus para ter como escravos, as crianças deles possam brincar, então ela é mais utilizada como uma forma de instrumento, não como uma forma de uma pessoa. E Preciosidade é um conto que retrata uma vida de uma jovem de 16 anos, que ela está no ápice da sua puberdade, que ela descobre o seu próprio corpo, e nisso ela quer ser percebida e ao mesmo tempo não, ou seja, é um conto meio contraditório. E para ela usa um tamanco de madeira, e para ela usar esse tamanco ela faz muito barulho, e fazendo barulho ela está chamando atenção, e é uma coisa que ela não quer, mas ao mesmo tempo ela quer. E por ela chamar atenção com esses sapatos que fazem muito barulho, ela pede para os pais comprar outro sapato. E um dia, que quando ela está indo para a escola, 2 homens mexem com ela, ela se sente modificada. Modificada como? O pensamento dela muda, ela pensa que está chamando muita atenção, e é isso que ela não quer. Fechou. Pessoal, há uma curiosidade aqui bem interessante a respeito do nome do conto, que é o Amor. Ao decorrer do conto, a gente começa a observar que amor e o conto não é uma coisa que bate. Tá falando de momento de Ana, de epifania, não tá falando nada de relação, né? Só que esse negócio do amor, né, que o conto está se referindo, é que quando Ana entra no momento de epifania dela, ela começa a ter amor ou começa a ter zelo pelo desconhecido. Ela tá meio que insegura, né? Então ela começa a ter até um afeto pelo cego. Mas que o cego trouxe essa realidade a ela, né? Ela começou a ter esse sentimento. Não é um sentimento de afetividade, em questão a sentimento, não. É uma questão, né, de, interessante, ele me trouxe essa realidade, ele me trouxe essa epifania, né? E ela começa a ter amor sobre as coisas desconhecidas, sabe? Sobre essas coisas do mundo, sabe? Os detalhes que era para ser notado, sabe? E sair dessa vida
corriqueira e cotidiana e rotina. Então, esse é o amor que o conto está se referindo. É esse sentimento que ela tem ao desconhecido, ao sobrenatural, entende? Sobre essas coisas, essa privatização do propriedade ao... esqueci o nome. Aos mínimos detalhes. Ok? É isso aí.